Que bom que você está me assistindo. E hoje vou falar de algo que preocupa muito dos setores, o de arquitetura e o de paisagismo. Falar de interação entre o arquiteto e o paisagista. E a primeira coisa que se me ocorre é perguntar, é dividir um pouco com vocês isso de interação. O que seria interação? Acho que interação é um fenômeno que possibilita um intercâmbio de estímulos em benefício de algo, de uma causa, de um setor, e indo um pouco mais longe, inclusive, eu acho que seria da comunidade, do cidadão. E arquitetar? O que é arquitetar? Vamos discutir isso, porque para mim a palavra arquitetar é planejar, é realizar alguma coisa detalhadamente. E neste aspecto eu acho que tanto os arquitetos como os paisagistas temos algo em comum. Arquitetar pode ser se tramar, né? É pensar em alguma coisa. É claro que se convencionou que para arquitetar você tem que passar por uma faculdade e ganhar um diploma de arquiteto. Mas eu acho que isso vai muito além de um diploma. Vai no talento, na vontade, no dom, e em algo que é muito importante, que é essa pesquisa profunda para você poder planejar algo com uma lógica. Outra coisa que seria interessante falar é o que o arquiteto, como começou primeiro os arquitetos? Eu acho que o primeiro objetivo, o objetivo predominante da arquitetura era o abrigo. Nas sociedades primitivas, o abrigo, tanto para questões militares, como religiosas, como da própria moradia, se faziam edificações. E isto era uma tônica, antigamente, digamos, desde a pré-história. Já o paisagismo tinha como meta, talvez, não perder o contato com o agreste, ter a floresta perto dessa caverna, que seguramente foi a primeira moradia, não construída pelo homem, mas sim habitada. Eu até imagino como deve ter sido o primeiro morador de uma casa, de um lugar onde existia uma cobertura, onde existiam paredes. Imagino que esse homem, talvez empurrado por uma tempestade, por um fator climático assustador para ele naquela época, consegue chegar em um lugar protegido, que era uma caverna, e dorme por primeira vez em um espaço onde, deitado, ele não conseguia observar um céu estrelado. E assim se foi acomodando nesse espaço, até que sentiu a necessidade de se proteger com algo concreto. Já ele também podia ser invadido por outro homem, por um inimigo, por um animal. E aí ele inventa fazer uma cerca, talvez com pedras, um cercado em volta para se proteger, e espetar nesse cercado uma série de galhos espinhentos para ainda desestimular a invasão de alguma pessoa de fora. E curiosamente alguns desses galhos nasceram e foi formando uma cerca. Imagine este homem, o sacrifício todas as manhãs para sair da caverna e andar, às vezes, uma distância enorme atrás de uma fruta. Hoje a gente abre a geladeira e já tem um suco de laranja pronto. Naquela época não era assim. E depois de várias incursões para ir atrás desse fruto, um dia decidiu, enfim, arrancar essa árvore e tentar levá-la para perto de sua caverna. Plantou essa árvore bem próxima, nesse jardim que ele já tinha inventado. E seguramente a árvore não deve ter pego na primeira tentativa. Foram várias tentativas. Eu estou falando isso de uma pré-história que remonta a mais ou menos 400.000 anos, quando esse homus começou a ser chamado de homo faber, o homem que faz.
E ele fazia essas realizações. E aí eu vejo que os dois, a arquitetura e o paisagismo, começaram a caminhar juntos desde a época desse homem de Neandertal. Aí você, do homem de Neandertal, do homem de Neandertal. O arquiteto primitivo, esse arquiteto que eu estou falando da época pré-histórica, era preocupado com as paredes, com o teto, que servia de cobertura e que o protegia das chuvas, do frio e, claro, também do inimigo. Já o paisagista, esse paisagista central, sabia que era impossível sobreviver longe da mata. Ele precisava manter esse vínculo que eu acho que era atávico, era uma coisa que vem desde o Jardim do Éden. O homem nunca perdeu um contato com o agreste primitivo. E já naquela época tinha essa associação entre esse arquiteto primitivo e esse paisagismo primitivo. E assim, talvez, chegamos até hoje, até o século XX, não sem antes passar por tantos episódios que envolveram a parceria entre arquitetos e paisagistas. Isso tanto no mundo antigo, onde se construíam palácios incríveis. Nero, por exemplo, tinha um palácio que era o Domus Aurea, fantástico, mas também tinha um jardim de rosas memorável. Desde a antiguidade, o homem sempre teve essa ligação de compensar o espaço construído com aquele espaço externo onde ele podia contemplar o céu. E aí vem algumas reflexões que é nesse século XXI onde que é o que eu chamaria de um dever de equilibrar o espaço jardinado concomitantemente com o espaço construído. Eu sinto que as cidades começaram a ganhar um volume fantástico. Aqui no Brasil nós temos hoje por volta de 5.500 municípios. E com certeza nenhum país do mundo consegue ter dessa quantidade de municípios 17, 18 deles com mais de 1 milhão de habitantes. Então moramos de uma maneira muito concentrada. Por isso que a associação entre o arquiteto e o paisagista, essa parceria que eu estou tratando agora, não pode ser inspirada nas parcerias europeias ou mesmo asiáticas. Nós temos que encontrar uma fórmula nossa de poder colaborar um com o outro de maneira a atenuar o peso dessas grandes cidades. Onde precisamos, talvez, nessas cidades, ter em mente que o jardim surgiu da necessidade de inventar um lugar onde você e eu possamos restaurar a relação que existe entre o espírito e a natureza. Mesmo que a gente more dentro de um apartamento, é sempre de alguma maneira não perder o contato com isso, com esse verde que nos rodeia. Entender, né, por exemplo, que o jardim é uma parte do todo urbano, integrando a paisagem construída na região. Mesmo que essa paisagem seja fabricada com concreto, com aço, com vidro, como acontece nessa grande cidade que acabei de dizer, que são por torno de 17, 18, o crescimento é tão grande que eu não tenho um número agora preciso, mas obviamente que quando falo disso, todo mundo já cita São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, aqui mesmo no estado de São Paulo, de onde falo, Campinas, por exemplo, é uma cidade que perdeu o controle de sua expansão, uma cidade enorme, onde já muitas pessoas decidem sair porque a cidade ficou pesada e vão morar em outras cidades perto, como Jaguariúna. Eu diria mais que a polis, né, a polis como os gregos chamavam, a polis perfeita,
deve ser vestida como uma paisagem, mas uma paisagem imaculada. Quando digo imaculada, não é em sentido religioso, mas sim uma cidade que seja pura, uma cidade isenta de adereços grotescos, interagindo a arquitetura com o paisagismo. Eu digo isso porque agora, no início desse milênio, desse século XXI, começamos a tomar consciência de que a arquitetura não é apenas arte. Expressar a arquitetura através de um monumento e torná-lo habitável é, de algum modo, de expressar o ser humano. E da mesma maneira me refiro ao jardim. Esse jardim com empáfia, típicos dos séculos anteriores, acho que perderam vigência. O jardim hoje tem que estar sintonizado à natureza. Especialmente, e aí que eu toco nesse ponto permanentemente, e desculpem se eu insisto, mas o Brasil é um país diferente. Nem melhor nem pior, nós somos um país diferente. Primeiro, pela grandiosidade. Segundo, porque nós temos nesse país por volta de 55.000 espécies. É muita coisa. Isso equivale a algo assim como 20% de toda a flora mundial. Então não seria o caso do paisagista, junto com o arquiteto, mancomunados nesse projeto que eles vão executar juntos, contar com a colaboração, eles também, de biólogos, de botânicos, de engenheiros florestais, para poder entender melhor essa floresta que nos rodeia, e que não é um atributo divino, como muito fala. Essa floresta está aí para poder usá-la em nosso benefício, nosso bem-estar, para conter, inclusive, os fenômenos climáticos que nos afligem permanentemente. Eu, por exemplo, estou permanentemente à procura de novas plantas para conter taludes, para conter barrancos, para evitar esses desastres tão comuns no Rio de Janeiro, por exemplo, uma coisa pavorosa. E há pouco tempo atrás eu estive em toda essa região de Petrópolis, Itaipava, Teresópolis, vendo o desastre que essas chuvas causaram. Como seria interessante se os urbanistas, os paisagistas, os arquitetos trabalhassem unidos para encontrar formas, não apenas de fazer terraplenagens, ferindo essa terra, essa geologia, mas sim adicionando plantas nativas, e algumas, inclusive, que vêm de fora, como um capim chinês, que acabei de escrever no meu blog há pouco tempo atrás, que chega a ter 1 metro de profundidade de raízes, e que em lugares úmidos consegue afirmar de uma maneira contundente esse solo para não derrubar, para não erosionar. Eu acho que a tendência nesta interação é sempre um rumo coletivo e regional que nos leva lentamente e talvez sem sobressaltos a um estado das coisas que nos satisfaça. Isto vai muito além de uma pura estética. Eu estou falando de bem-estar. Eu estou querendo dizer de que esse século vai se caracterizar por deixar o excesso de adereços de fora. Aliás, os estilistas estão mostrando isso todos os dias, lançando cada vez uma moda mais descolada, até com jeans rasgados. Já não precisamos, como antes, passar e fazer um vinco na calça. Então, por que a nossa arquitetura e o nosso paisagismo não podem seguir essa tendência? Usar a estética de um modo ético. Deste modo, exploraremos os espaços externos, de modo a que eles reflitam um pouco melhor a nossa capacidade interior. Eu acho que as ideias não vêm de fora, não são introjetadas. Não fazemos a coisa por fé ou por dogma. Arquitetos e paisagistas trabalhamos por algo que vai muito além da convicção, algo que nasce dentro do nosso coração. Às vezes o nosso coração, inclusive, se contrapõe um pouco com essa parte daqui. Essa parte daqui funciona
às vezes como um Napoleão do Hospício que nos manda, nos dá regras, estipula fórmulas. E eu, como paisagista, eu sempre digo de que antes das fórmulas eu dou valor aos princípios. Isto aprendi com um mestre que se chamava Roberto Burle Marx. Os princípios são importantes. E os princípios, muitas vezes, não são dictados por aquilo que você aprende, é a tua própria consciência que dicta esses princípios. Eu acho que podemos expressar também o luxo urbano por intermédio do bom gosto, do bom senso, e não de uma, eu chamaria de opulência exposta de forma fútil. Acho que esse tipo de coisa está acabando. A simplicidade pode ser muito mais elegante que a futilidade. Eu acho que arquitetos e paisagistas, despreocupados com o meio ambiente, transformam a sua arte em ofício, transformam a técnica em comércio e o prazer em luxúria. Não sei se você que está assistindo o que eu estou falando acha que estou viajando na maionese, mas eu sinto de verdade que precisamos trabalhar com um pouco mais de alma, com um pouco mais de coração. E por isso que devemos evitar modismos. Eles vão, eles voltam e não refletem normalmente as necessidades de uma comunidade. No meu caso, por exemplo, eu vejo que o verde é atemporal, não se enquadra em tempo algum. E a sublime arquitetura tampouco. Pode existir tendências tanto na arquitetura como no paisagismo, mas a verdadeira obra, aquilo que nos impacta, aquilo que vocês, se tem algum estudante de arquitetura que está assistindo este vídeo, vai concordar comigo, em figuras célebres como foi Vitruvio, o Andrea Palladio, o Gaudí, ou quizá no seu próprio Ramos de Azevedo. Eles confirmam isso. A arquitetura pode ser atemporal. As grandes obras, as obras pensadas, as obras que surgiram de nossa consciência, de nosso coração, perduram sempre. E os jardins, como meu pai me ensinou, eles podem ser eternos desde que a gente consiga lograr uma harmonia entre eles. Eu acho que projetar jardins e edificações de forma que esses atributos estéticos não prevaleçam acima dos benefícios físicos e psicológicos é que é fundamental. Por que incomodar-nos com coisas supérfluas, quando podemos ter uma vida mais simples, mais prazerosa? Hoje corremos tanto atrás da saúde, e isto não vamos encontrar apenas na academia. Quando saímos da academia, nós temos que encontrar uma cidade que nos acolha, uma cidade um pouco mais simpática. Atualmente, por exemplo, a vezes me perguntam muito em que eu estou trabalhando. Eu sou conselheiro da Associação Paulista Viva. A Avenida Paulista é um símbolo aqui na cidade de São Paulo. E por ela circulam todos os dias centenas de milhares de pessoas. E sempre me preocupou, desde muitos anos atrás, quando participei de um concurso para revitalizá-la, de que modo podemos fazer com que ela seja também um lugar aconchegante e não apenas um sinnúmero de calçadas por onde nós caminhamos. Então essa preocupação hoje, e a equipe que trabalha comigo nesse estudo preliminar, está muito mais preocupada no fator psicológico das pessoas, no bem-estar, do que nesta ou naquela planta que vamos a utilizar. É importante, por isso, essa associação entre a arquitetura e o paisagismo, para que possamos lograr resultados positivos, para que a cidade não seja apenas um espaço temporário, transitório, que a cidade seja
um conjunto de elementos que trabalham sem interrupção e de modo contínuo, ininterrupto, interrelacionando paisagistas e arquitetos, fazendo com que não trabalhemos cercados por agremiações, por institutos que nos impedem essa comunicação. E por fim, eu sustento que há por trás de tudo isso uma filosofia ecológica, associando o ambiental com o social e também com a subjetividade humana. Talvez apontando sempre a necessidade da junção ético-estética entre os profissionais destas duas áreas. Eu deixo assim, talvez um apelo para que possamos transcender essas rixas que existem entre arquitetos e paisagistas. Eu, de meu lado, aprendi desde muito cedo a não ver isso como uma concorrência. Pelo contrário, sempre trabalhei com arquitetos, sempre me di bem e sempre aprendi com eles. E sempre, de alguma forma, completei o trabalho deles. Eu devo lembrar também que a necessidade de arborização é vital aqui no Brasil. Digo isso porque muitas vezes a gente contempla aquelas perspectivas bonitas, onde a árvore aparece como uma moldura de uma construção. E a árvore é fundamental para viver. Só para vocês terem uma ideia, com aproximadamente 2, 3 árvores, um casal com filhos pode viver muito bem respirando um oxigênio puro. Mas aqui no Brasil, apenas 3 domicílios brasileiros, e devo lembrar que apenas 1 em cada 3 domicílios brasileiros não possui uma árvore próxima de sua fachada, o que acumula um número assustador de 15 milhões de árvores faltando nessas grandes cidades brasileiras. Eu sei que aqui em São Paulo se contabilizaram, não sei como se chegou a esse número, 650.000 árvores crescendo. Parece um número enorme, mas se a gente considera que o município de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, isto é muito pouco para compensar o ar que os nossos pulmões precisam. Então, quando eu falo do benefício da arborização urbana, eu não quero me estender com isso, mas apenas um dado que é interessante saber. No estado de Alabama, no sul dos Estados Unidos, chegaram à conclusão, e fazendo um trabalho muito bem aferido, que houve um aumento de vendas nos comércios que tinham suas calçadas arborizadas. Esse aumento foi de 12%. E não para aí. Na mesma Alabama fizeram outro levantamento sobre ruas que tinham seus casamentos feitos com arborização. E o valor da propriedade apontou que o bairro que tinham suas calçadas arborizadas levantavam o valor da propriedade em 20%. E não só isso, os índices de criminalidade caem realmente quando você tem uma cidade pensada, uma cidade que não conta apenas com um edifício bonito, com uma casa boa, e sim com suas calçadas feitas. O coronel Robertson Bondaruc, um grande amigo meu da Polícia Militar do Paraná, deixa bem clara de que a melhor maneira de combater o crime é que as cidades sejam limpas, que as cidades sejam bem tratadas e que as pessoas sejam felizes. Enfim, eu teria tantas coisas para falar, mas uma das coisas que quero deixar claro é também sobre esse celeuma que existe
entre arquitetos e paisagistas, às vezes na tentativa de impedir uns aos outros de abranger áreas que, segundo alguns, não lhes competem. Somos muitos os paisagistas aqui no Brasil que, embora não temos um diploma universitário de arquitetura, conseguimos sustentar bons escritórios e também ter uma trajetória reconhecida, inclusive fora do país, como é o caso de tantos que, embora não tenham conseguido um diploma, ninguém nega o talento. Um deles seria Gilberto Elkis, que tem talvez o segundo maior escritório da América Latina de paisagismo. Outro, Luiz Carlos Orsini, que fez Inhotim, ninguém contesta. Tony Baques, no Sul, que não é arquiteto, e talvez é um dos precursores dos telhados verdes. Todos eles meus amigos, muito amigos, e trocamos muita figurinha. Mas não só ele, Gustav Winters, por exemplo, ele não é arquiteto. Que mais? Renata Tilly, filha do Nuto, uma grande paisagista. O Jorge Adão, que foi presidente da ANP, e a Eliana Azevedo, que é atual presidente da ANP, nenhum dos dois é arquiteto. Poderia mencionar também o Gil Fialho, a Maria Cecília Capobianco, o Ricardo Pesuto, a Mari Polesse, a Maria João Doré, e talvez entre todos eles uma pessoa que tem uma profunda estima por ter introduzido tendências no paisagismo brasileiro que ainda prevalece, que é a senhora Irene Rust. Mas não são só aqui no Brasil paisagistas que não têm diploma. Hoje, atualmente, no mundo todo, você tem figuras importantíssimas que não têm um diploma pendurado na parede e que, sin embargo, se destacam como grandes paisagistas. Eu diria Paul Bangay, um deles, Ellen Dillon, Mary Reynolds, e uma paisagista um pouco mais jovem, pelo menos mais jovem do que eu, que é a Catherine Gustafsson. Acho que ela é finlandesa. Enfim, mas tem inclusive paisagistas que atuam aqui no Brasil, já falecidos, fantásticos. Um deles foi Paul Millon, que, entre outras coisas, fez o Parque Trianon. E a outra de Macedo Soares, que foi a inspiradora dessa obra fantástica que o Roberto Burgo Max fez no Rio, que foi a Terra do Flamengo. Ela foi reconhecida, inclusive, como arquiteta autodidata e paisagista emérita. Teve também a Mina Clavin, casada com um monstro da arquitetura, que foi o arquiteto Warszawski, o introdutor da arquitetura moderna aqui no Brasil. Tivemos também Valdemar Cordeiro, que era artista plástico, eu trabalhei com ele. Um homem de uma sensibilidade incrível, e incursionou no paisagismo por essa ligação que ele tinha com a natureza. E eu lembro de que discutia bastante com ele sobre espécies, que era uma coisa que ele conhecia menos, mas a interação era perfeita. Outra figura esquecida que eu queria trazer, que foi Otávio Augusto Teixeira Mendes, o verdadeiro autor do projeto do Parque Ibirapuera. Todos eles não tinham diploma de arquitetura e, sin embargo, foram grandes paisagistas. E paisagistas que também atuaram no exterior. Eu poderia, enfim, falar de centenas que marcaram realmente época. Que eu lembro assim, James Jensen, por exemplo, trabalhou nos Estados Unidos, ele era dinamarquês, mas trabalhou a vida inteira nos Estados Unidos, com grandes arquitetos, como Richard Noito, por exemplo. Isamu Noguchi, confuso, era um americano de pai japonês e mãe americana, que se destacou muito mais como paisagista que como artista plástico. E também Gertrude Jenkins, Russell Page, Thomas Church, Deschamps, Alphand, enfim, é uma quantidade enorme de paisagistas que trabalharam no século XX
e que não eram formados. Aqui no Brasil, inclusive, é gozado de quantos não arquitetos se tornaram famosos. O Artacho foi um deles. Artacho nunca foi reconhecido, ele nunca completou o primário e, sin embargo, deixou marcas em vários edifícios aqui em São Paulo. Outro é Zanini Caldas, que só foi reconhecido quando Lúcio Costa lhe entregou um título honorário de arquiteto através do IAB. Outro que me parece, me corrijam se eu estou errado, é o Marcelo Rosenbaum, que agora aparece tanto. Acho que ele é designer, ele não é arquiteto. E no próprio exterior, você tem hoje arquitetos contemporâneos que não exibem um diploma, né? Tadao Ando é um deles. Tadao Ando, antes de ser arquiteto e muito antes de ganhar o prêmio Pritzker, que é o Oscar da arquitetura, em 1995, foi chofer de caminhão e, pasmem, boxeador. E se tornou uma celebridade porque ele tinha essa criatividade que saía de dentro. Outro foi Wright. Wright, ironicamente, foi reconhecido pelo AIA, que seria o equivalente do CAL nos Estados Unidos, como o melhor arquiteto de todos os tempos. Não era arquiteto. E Gropius, Walter Gropius, o fundador da Bauhaus, tampouco tinha um título universitário. Mies van der Rohe estudou na escola técnica, nunca se formou. E pasmem, outro nome, Le Corbusier, nunca frequentou uma faculdade, pelo menos como aluno, como professor muitas vezes. E até o mexicano Luis Barragán, que mora no meu coração, porque ele, não sei, não dá para catalogar ele como arquiteto, como paisagista, mas sim como um homem que dominava a paisagem como ninguém e que pintou o México de uma maneira muito pessoal, como pintou o Brasil de uma maneira diferente, única, o nosso mestre que foi Roberto Burle Marx. Enfim, tudo isso que falei para vocês agora, eu acho que quero deixar apenas essa mensagem, que é muito minha. Não quero ser dogmático, mas o que quero é provocá-los um pouco para que percebam de que, na medida em que trabalhemos juntos, que nos aproximemos mais, quem vai sair beneficiado é o nosso cliente. Seja esse cliente uma pessoa física, uma pessoa jurídica ou a própria comunidade. Na medida que nós trabalhemos dessa maneira, associados, não formando escritórios complexos, mas que troquemos isso que nós chamamos de figurinhas. Hoje é tão fácil, através de Skype, de WhatsApp, consultarmos. Seguramente que nossas obras terão uma transcendência maior. Seguramente, talvez, de algum de nós, quem sabe que está assistindo esse vídeo, surja um novo Viturgo. Tomara, né? Um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima.